Oh, Pai, glória a Jesus. Olha que deixa. Senhor, meu Deus, meu Pai. O Senhor venha, Deus, usar elas para falar, Senhor, aquilo que o Senhor seja, Jesus. Aquilo que o Senhor quer e não aquilo que nós queremos ouvir. Usa, Senhor, o seu vaso. Espírito vaso, Senhor. Nós saímos também, Senhor. Chega, Senhor. Chega, Senhor. Senhor, venha, Senhor, abençoar. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Todos amados irmãos, mais uma vez, paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Junto com as irmãs, os irmãos, as crianças, os jovens, né? Glória a Deus. Com todos os adoradores do Senhor, né? Aleluia, Senhor. Vamos ler aqui a palavra do Senhor em Lucas, no capítulo 10, versículo 38 em diante. Glória a Deus. O Senhor já tem falado aos nossos corações, irmãos. Glória a Deus. O Espírito Santo se faz presente aqui, já falou aos nossos corações e vem falando maravilhosamente, irmãos. É só nós abrirmos os nossos ouvidos espirituais e ouvir e entender o propósito do Senhor nesse culto. Aleluia. Oh, Deus Santo e Poderoso. Lucas capítulo 10, versículo 38, que vai falar de Marta e Maria. Aleluia. Glória a Deus. Quando a pastora me fez o convite para estar ministrando a palavra do Senhor, eu fui em muitos versículos, irmãos. Eu pedi para que o Senhor falasse ao meu coração, porque não é a nossa vontade que tem que prevalecer, mas é a vontade e o querer do Senhor Jesus, né? É a vontade dele que prevalece em nossas vidas. E desde já quero agradecer e louvar a Deus por essa oportunidade de estar aqui falando do amor do Senhor. Um dia eu falei para o Senhor assim, falei: Senhor, nem que seja para dizer que Tu és maravilhoso, eu não vou mais negar a oportunidade. Independente se eu estar bem ou se eu não estiver um dia bom, independente se tiver calor, independente se estiver chovendo, nós temos que dizer sim para o Senhor, irmãos. Nós não podemos negar a oportunidade a qual Ele tem nos dado de falar do amor dEle. Glória a Deus. Amém, irmãos? Marta e Maria, o título. Diz assim: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Ela fez uma pergunta para Jesus. Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo, Jesus disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Louvado seja o nome do Senhor. Poder se assentar, igreja, em nome de Jesus. O Senhor já tem falado desde o começo, né? Só confirmação dessa palavra, só confirmação do que Deus Ele já falou comigo, né? E aqui a palavra do Senhor, ela vai dizer, né, que Jesus, Ele estava ali, né, falando da palavra, falando do seu amor para aquelas pessoas, ensinando qual é o caminho verdadeiro de conduzi-las a um caminho a qual irá levá-las, né, ao céu. Porque nós sabemos que nós estamos apenas de passagem aqui, né, irmãos? E imagine Jesus. Jesus veio, sofreu todas as dores
que eu e você passamos, né? Passou todas as coisas. Às vezes eu fico assim, eu fico maravilhada com o nosso Jesus, né? Porque Ele sentiu tudo que nós sentimos, irmãos. E nesses últimos dias, como a pastora vem falando, está cada vez mais difícil. Mas não é porque a gente às vezes não tem carro, ou às vezes não tem comida, ou às vezes não tem às vezes saúde, às vezes tá uma guerra muito travada espiritualmente, né? Falando. Mas isso nós podemos ver que tudo é cumprimento da palavra do Senhor diz, palavra de Jesus, né? Que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria. Mas, para a glória de Deus, eu e você estamos aqui nessa noite, né? Procurando nos encher da presença dEle, da plenitude, do poder, da paz, da esperança, porque Ele é a nossa esperança, irmãos. Ele é a nossa esperança que dias melhores virão. Aleluia. Que a paz dele reinará para todo sempre. E aqui Jesus estava no caminho. E Jesus ministrava. E quando eu estava em casa, o Senhor ministrava ao meu coração. Jesus, ele era tão maravilhoso que até no meio do caminho, no seu trajeto, ele fazia milagres. As pessoas iam atrás dos milagres do Senhor. E nós podemos ver que Ele fez maravilhas, né? Fez coxo andar, mudo falar, paralítico andar. Aleluia. E Ele entrou e chegou numa aldeia. E entrou na casa de Marta. E aqui a palavra do Senhor vai dizer que Marta a recebeu em sua casa. Irmãos, nós como mulheres, quando nós assim, às vezes programamos uma visita, a gente às vezes até chama uma pessoa para fazer uma faxina, né, pastor? A gente quer tudo organizadinho, né? Para a visita chegar e se sentir bem, né? Se sentir muito bem. É de mulher isso aí, irmãos. E é de Deus assim. A limpeza, né? Tudo limpinho, tudo bonitinho, né? Mas nós temos que tomar cuidado, né? Com muito demais, assim, muito excessivo. Porque aqui nós podemos ver que Marta, né, ela recebeu Jesus na sua casa. E Maria, quando viu Jesus, ela não pensou duas vezes. O que ela fez? Ela sentou de frente aos pés do mestre. Para quê? Para ouvir a palavra dele, para ouvir os sermões, para ouvir os seus mandamentos, para ouvir a sua santa palavra. E Maria ficou ali aos pés de Jesus. E Marta, ao passar, assim, eu creio assim, que Jesus foi falando, e Maria se enchendo, né? Se enchendo da graça, do poder dele. E Marta ali foi ficando, como a palavra do Senhor fala, ela foi ficando assim, eu creio que meio que assim, irada, pensando assim, mas que mulher folgada essa minha irmã? Mas que minha irmã folgada, eu estou aqui fazendo de tudo para servir eles e a minha irmã nem para se tocar para vir me ajudar. Aí o que acontece, irmãos? Ela foi falar com Jesus. Ela foi falar, né, ao Senhor. Glória a Deus. Marta, porém, e tinha uma irmã chamada Maria, a qual, sentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída. Ela já estava distraída em muitos serviços, né? Então, ela estava ali querendo fazer de tudo para se agradar e não estava prestando atenção, assim, não estava abrindo seus ouvidos espirituais para entender o propósito de Jesus ali na casa dela. O sermão, o ensinamento ali na casa dela, ela queria apresentar tudo bonitinho, tudo certinho, tudo arrumadinho. E daí ela aproximou de Jesus e ela disse: não se dá de que minha irmã me deixe servir só. Mas Jesus, eu vou fazer tudo só, mas a minha irmã está aí, por que ela não veio me ajudar? Aí sabe o que Jesus vai dizer para ela? Glória a Deus. E respondendo, Jesus disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas
muitas coisas. Eita, aqui Jesus me chamou bastante atenção. O que é essas muitas coisas, né? E você pode ver, irmãos, que aqui Jesus, ele estava na casa de Marta. Ele estava na casa. E Marta ali na sua correria, como mulher, vou falar de mim agora, mas ali na minha correria, imagina, é louça para lavar, é almoço, aí depois é louça de novo, aí depois o Eva falou, às vezes eu tenho cabelo para fazer, às vezes é unha para fazer, e o tempo vai passando, e muitas das vezes Jesus fala, irmão, o Espírito Santo às vezes falta gritar no nosso ouvido, para um pouquinho, tenha 5 minutos, tenha meia hora de oração, vai ler um pouquinho na palavra, aí vai passando. Então não é só 20 minutos. Aí passa, vai passando. Então vai lá meditar só 15, não só 10, só 5, e o dia foi. E quantos minutos que eu meditei na palavra do Senhor? E quantos minutos eu tirei para dobrar os meus joelhos e ter essa intimidade? Eu tinha até separado o louvor que a irmã Euslene louvor, porque intimidade. E onde nós temos intimidade? Para nós termos a intimidade, nós temos que parar o que estamos fazendo e na oração. E quantas vezes você fala assim, Senhor, fala comigo, eu vou abrir a tua palavra, porque a tua palavra é a tua boca falando, e o Senhor vai falar no meu coração. Irmão, se nós abrimos a boca, a palavra, e o Senhor fala forte aos nossos corações. Porque a palavra do Senhor fala, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou. O Senhor é o primeiro que está no nosso lar, na nossa casa. E quando nós dobramos os nossos joelhos, entramos no nosso quarto, temos essa intimidade, Ele fala conosco. Aleluia. E Marta estava ali preocupada com seus afazeres, com seus serviços domésticos, em servir uma boa alimentação, e não estava parando para prestar atenção na boa parte, que é a palavra do Senhor. Aí Jesus vai dizer para ela, você está fatigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Irmãos, Maria foi ali aos pés de Jesus, porque ela sabia que aquele momento às vezes poderia ser o último, né? Naquele momento. Não era uma pessoa qualquer que estava ali, irmãos. Não era um tio, não era uma tia, não era uma prima. Não. Era uma visita ilustre. Era uma visita importante. Era Jesus. E quantas vezes Jesus bate para entrar na nossa casa, para o nosso coração, e às vezes a nossa porta está trancada, né? Irmãos, e Deus, Ele fala muito comigo, porque a semana tem 7 dias, não é? Os dias de culto, terça, culto de ensino, quinta, campanha, sábado e domingo. Mas a gente fica segunda, quarta, agora tem Nova Londrina, quando dá, às vezes a gente vai. Mas aqui na Madeleine, segunda, quarta e sexta. Nessa segunda, quarta e sexta, será que eu tenho tirado um tempinho para o meu Deus, para o meu Senhor? Nem que seja uma oração, um louvor, uma adoração a Ele. E às vezes, nesse momento, às vezes Deus quer falar com você em particular na sua casa. Às vezes você está precisando de algo, às vezes algo está te tirando a paz. Irmãos, o nosso dia a dia não é fácil, né? Não é fácil. A gente corre dali, trabalha daqui, trabalha dali, e daí você vai se acumulando. Aí tem uma hora que você quer explodir. Não é bem assim, irmãos? É bem assim. Tem hora que você quer explodir. Mas antes disso acontecer, vamos lá para o nosso quarto, vamos orar ao Senhor Jesus, vamos pedir a Ele misericórdia, pedir a Ele a paz, pedir o renovo, pedir a tranquilidade. Sabe por quê? Porque senão você vai juntar todos os seus problemas, aí você vai querer descontar no seu marido, na sua esposa, no seu filho pequeno que não tem nada a ver com a
problema, a sua dificuldade. Não é assim, irmãos. Não é assim que o Senhor nos ensina, que Jesus nos ensina. Aleluia, glória a Deus. E quando Deus falou ali também, a boa parte. Esse culto aqui, que nós viemos aqui adorar o nome santo do nosso Senhor Jesus, nós escolhemos estar aqui. Quem sabe você poderia estar em outro lugar. Não sei. Às vezes você recebeu um convite para ir no aniversário, ou às vezes uma volta com o amigo, com a amiga, ou às vezes uma janta na casa do parente. Mas você disse, não, eu tenho um compromisso marcado com o meu Jesus. É a boa parte, irmãos. E como você veio? E como você veio trazer a sua boa parte? Será que é já pensando no que você vai fazer amanhã? Amanhã é domingo, mas eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. No culto, tá? Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu tenho que... Meu Deus, irmãos. Irmãos, esse é um momento único. Esse é um momento único. Sempre quando eu dobro os meus joelhos, eu agradeço ao Senhor por essa oportunidade. Porque é como a pastora já disse, vai chegar dia, vai chegar momento, essas portas não vão estar abertas para você vir de livre e espontânea vontade. Não vai. Tem muitos países aí que já é proibido. E eu e você não. E olha quantas cadeiras vazias, né? Quantas cadeiras vazias. Nós estamos vivendo os últimos dias da face da terra, irmãos. E não dá mais tempo de ficar assim. Ah, hoje eu quero, amanhã eu não quero não. Hoje o meu dia foi muito difícil. Meu Deus, como foi difícil, eu não quero de hoje não. Deus, aleluia. Irmãos, eu sei que tem dia que não dá mesmo, não tem condições. Mas tem dia que dá. Aí você prefere deitar no sofá, ficar no celular, ir no Facebook, Instagram, ir para lá. E a boa parte? Hoje tem culto. Hoje é culto. Hoje é um dia em que nós iremos louvar, adorar, bendizer, exaltar o nome do nosso Senhor. Hoje é o dia. Hoje é o dia. E como você veio para o culto hoje? Triste. Angustiado. O Senhor é a nossa paz, irmãos. Olha a atmosfera do Espírito Santo. O Espírito Santo ele se faz presente. Só não foi renovado aquele que não abriu o coração, aquele que verdadeiramente não entendeu o propósito de adorá-lo, da boa parte do Senhor Jesus. Comece a entender a boa parte. Comece a entender. Comece a entender. Esse mundo é passageiro, essas coisas vão passar. A angústia vai passar, a depressão vai passar, a tristeza vai passar. Vai passar, igreja, vai passar tudo. Vai passar. Vamos começar a viver um novo tempo com o nosso Deus. Vamos renovar o primeiro amor, como a nossa pastora já disse aqui. Vamos voltar ao primeiro amor. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus, irmãos. Quando eu comecei a ir para a igreja, irmãos, eu morava lá no final da Marilena. E eu ia numa igreja, na época era Cristo Jesus, era lá embaixo lá. E eu morava com os meus pais quando eu comecei. Irmãos, eu ia a pé e eu ia tão feliz, tão contente para a casa do Senhor Jesus. Glória a Deus. E quando eu chegava lá, parece que era algo espiritual assim, tão maravilhoso, que Deus renovava as nossas forças. E era maravilhoso o primeiro amor, era maravilhoso estar na presença do Senhor. A gente não via se tinha chuva, se tinha barro, se tinha lama. Lá onde eu morava, quando chovia, era só Jesus na causa, os poeiras eram entupidos, né, mano? Fazia aquela coisa de água para passar. Aí às vezes eu queria de salto, passava de chinelo, e quando eu estava chegando na igreja, eu colocava um salto, porque eu sempre gostei de salto.
Imagina. Ai, irmãos, mas é maravilhoso, sabe? Aí Deus falava ao meu coração, sabe? Irmãos, olha como Deus é tão bom conosco. Antigamente, nessa época aqui de Maria e Marta, imagina o sofrimento das mulheres. Hoje é culto de mulher. Imagina, elas juntarem aquele cestão de roupa e ir lavar lá no rio as roupas, e não tinha buchinha, não tinha sabão. Sempre quando eu converso com a minha sogra, ela fala, sabe? Jéssica, antigamente não era fácil para as mulheres. Hoje as mulheres estão no céu, ela fala de jeito também. E é verdade. E a gente continua o quê? Reclamando. E antigamente não tinha ferro, não tinha máquina de lavar, não tinha carro, não tinha nem casa direito, irmãos, né? Cama não tinha. E era um povo feliz. E agradecia a Deus. E nós, e eu e você, às vezes nós temos tudo e ao mesmo tempo sem a presença de Deus nada. Irmãos, eu falo que todos os dias nós temos que pedir o renovo, o refrigério, a paz do Senhor. Porque às vezes é uma distração, às vezes é uma coisinha, você sai da presença e depois não tem força de voltar mais. Nós temos que tomar muito cuidado e pedir, clamar pelas misericórdias. Porque quando nós dobramos o nosso joelho, irmão, nós reconhecemos a nossa fragilidade como ser humano. Quando nós reconhecemos que nós somos pecadores, mas que nós servimos um Deus todo-poderoso, um Deus que tudo pode, Ele vem ao nosso encontro, irmãos, porque nós reconhecemos a nossa fragilidade, nós reconhecemos que precisamos do Senhor, que nada somos sem Ele. Então, enquanto a vida, ainda há esperança, ainda tem tempo de nós nos chegar, nos renovar da presença, da plenitude, da paz dEle. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Irmãos, não que Marta, ela não é que nós não temos que ser Marta. A gente tem que ser Marta um pouquinho sim, né? Marta era toda organizadinha, tudo bonitinho, mas nós não podemos exceder tudo que é demais, né? Como a Bíblia fala, nós não podemos nem ser muito, nem sem pouco, né? Temos que ter a dose certa. Agora Maria, meu Deus, agora Maria escolheu a melhor parte. Maria, quando ela viu Jesus, ela falou: não, eu não vou perder essa oportunidade não. Como hoje nesse culto, não, eu não vou perder a presença do Espírito Santo, eu não vou perder. Eu estou vendo a minha irmã sentindo o Espírito Santo, eu estou vendo o meu irmão sentindo algo diferente. Eu também quero sentir esse poder, essa unção. Aleluia, glória a Deus. O Senhor ainda batiza no Espírito Santo, irmãos. Aleluia. Comece a buscar pelo batismo, comece a buscar pelos dons espirituais. Esses dias o pastor falou algo muito interessante. Às vezes nós queremos alcançar só as coisas terrenas, e isso aqui tudo vai ficar. Se você tem uma casa linda, bonita, vai ficar. Se o seu guarda-roupa está lindo, cheio de vestido, coisa mais linda, vai ficar. Se o seu carro é lindo, do ano, vai ficar. Aleluia. Mas se você estiver dentro da palavra, quando Jesus voltar, dentro da palavra, obedecendo ao Senhor, os seus mandamentos, aí você vai subir com Ele nas nuvens de glória. Aleluia, glória a Deus. Deus, Ele é maravilhoso, irmãos. Vamos escolher estar na presença do Senhor? Vamos, irmãos. Sabe, Deus falou muito forte comigo nessa palavra. Porque às vezes a gente vem no culto, já aconteceu comigo, tá? Eu só vou hoje porque eu tenho grupo de louvor, eu tenho que cantar.
naquele dia? Nunca. Deus não recebe. Só vou porque lá eu tenho louvor, eu vou ter que cantar. Deus não recebe. Agora, esses dias eu achei lindo, porque o grupo de louvor, eu falei com o pastor Jean, se os irmãos é do louvor, né? Deixa Deus usar eles. Só se o Senhor sentir de chamar nós. Irmãos, foi maravilhoso, irmãos. Foi maravilhoso. Aqueles irmãos louvando ao Senhor e nós se enchendo da presença dele, irmãos. Ah, irmãos, é a presença dele, é ele. É o Senhor que nos enche. Às vezes ele usa uma criança para entregar o louvor. E nós nos enchemos da presença dele. Sabe por quê? Porque nós viemos para dar o melhor para o Senhor. Para dar o melhor, a boa parte, o nosso louvor, a nossa adoração, independente se eu vou cantar, independente se eu vou pregar, independente se eu vou dar testemunho, independente se eu vou orar, independente disso. Adore, adore, adore. Venha adorar o Senhor. Sabe por quê? Porque as demais coisas o Senhor cuida. O Senhor cuida. Nós não devemos estar ansiosos ou preocupados com o dia de amanhã, com o que vai acontecer na segunda-feira. Não. Faça a sua entrega como se hoje fosse o último culto. Sabe? Porque nós não sabemos, né? Nós não sabemos o dia nem a hora. Sabe quando você às vezes conhece uma pessoa, que nem eu conheci aquele rapaz que faleceu, aquele caminhoneiro. Eu conheci muito ele namorou com uma prima minha, ele frequentou a casa da minha avó. E assim, a gente não tinha um parentesco, não tinha aquela amizade. Mas quando você vê uma reportagem daquela, você leva um choque, né? Você fica em pânico, né, irmã? Porque era uma pessoa que você conhecia e de repente tão novinho e simplesmente acabou aqui na terra para ele. Acabou. Então nós não sabemos do dia do nosso amanhã, só pertence ao Senhor. Aí Deus fala para nós em Mateus. Não precisa abrir no Mateus, capítulo 25, no capítulo 6, versículo 25. Aí, só para concluir essa palavra, Deus vai nos dizer assim, ó. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e nosso Pai Celeste as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto aos vestidos, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, com que nós vestimos. Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Olha, irmãos, Deus sabe de tudo que nós necessitamos. O nosso Deus sabe. Aí Deus vai concluir. Mas buscai primeiro. Buscai quem? Veja. O reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Deus é maravilhoso, irmãos. Então busque a boa parte.
melhor parte, que é estar na presença de Deus, porque em tudo Deus vai acrescentar nas nossas vidas. Amém? Posso fazer assim? Irmãos, vamos fazer uma oração nessa noite. Aleluia. Eu tomo posse dessa palavra. Quantos tomam posse nessa noite? Vamos tomar? Vamos escolher a melhor parte, a boa parte? Irmã Euslane, você pode louvar o louvor de novo? Irmã Euslane? Glória a Deus. Coloca para mim, irmã. Vamos estar louvando novamente aquele louvor que ela louvou? Quer que chamar? Não, pode chamar. E o Senhor, Ele falou comigo, sabe, irmãos? Tem muitas pessoas que precisam, nesta noite, de um renovo. Eu não sei o que aconteceu durante esses dias na sua vida, mas o Senhor, nessa noite, quer renovar pessoas. Você que quer esse renovo, vem até aqui na frente, em nome de Jesus. Você que precisa desse renovo do Senhor.
pela tua presença, pela tua unção, Senhor, pela tua paz, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Aleluia. Escolha a boa parte nessa noite, de estar sempre na presença do nosso Pai, amém? E desde já eu louvo a Deus e agradeço ao Senhor por essa rica oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia.